Hoje vamos estudar Mateus capítulo 20, onde Jesus nos ensina que o reino de Deus não funciona como o mundo. Aqui veremos a parábola dos trabalhadores na vinha, uma lição sobre a graça divina. Também aprenderemos sobre humildade, serviço e como devemos enxergar nossa caminhada com Deus. Então, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse capítulo. Vamos lá? Jesus disse: "O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais, porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhavam, ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no 3º dia ele será ressuscitado. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar. Responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Primeiro, a parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus conta a história de um dono de uma vinha que contrata trabalhadores em diferentes horários do dia, mas no final paga a todos o mesmo salário. Deus, ele não nos recompensa com base no tempo que servimos, mas pela sua graça. A salvação não é algo que conquistamos por mérito, mas um presente de Deus para todos que o buscam. Segundo, Jesus anuncia sua morte. Pela terceira vez, Jesus avisa aos discípulos que ele será entregue, sofrerá e morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ele sabia o que o esperava e mesmo assim escolheu obedecer ao Pai até o fim para nos salvar. Devemos confiar nos planos de Deus mesmo quando não entendemos tudo. Terceiro, quem quer ser grande deve servir. A mãe de Tiago e João pede a Jesus que seus filhos tenham lugares de honra no reino de Deus. Jesus responde: quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. No reino de Deus, a grandeza vem do serviço. O maior exemplo disso é o próprio Jesus, que veio para servir e dar sua vida por nós. Quarto, 2 cegos são curados. 2 cegos clamam a Jesus: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Mesmo com a multidão tentando calá-los, Jesus os ouve e os cura. Jesus, ele sempre ouve aqueles que clamam a ele com fé. Devemos buscar a Deus com ousadia, sem nos importar com as vozes ao nosso redor. E o que aprendemos em Mateus capítulo 20? Aprendemos que a salvação é um presente da graça de Deus e não é algo que conquistamos. Aprendemos que Jesus nos ensina que o verdadeiro líder é aquele que serve. Deus, ele ouve a oração daqueles que clamam com fé. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e transformar vidas. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até lá!